Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa a todos aqueles que estão envolvidos com ortodontia. Eu estou falando dos alinhadores ortodônticos e as suas verdades e os seus mitos. Ou seja, este é um vídeo para ortodontistas, pacientes e clínicos gerais e, o mais importante, ele está baseado em um excelente artigo de queridos colegas que foi publicado na Dental Press Journal of Orthodontics e que você pode encontrá-los na Dental Go. Então, esse artigo, ele destaca o que todo mundo já sabe daquelas pessoas que estão interessadas em ortodontia, em tratamento ortodôntico, que é o interesse pelos alinhadores ortodônticos. Mas o mais legal é que ele ressalta a importância de compreender os efeitos reais desses aparelhos, em vez de a gente confiar apenas naquele discursinho que a gente sabe do marketing de profissionais e principalmente das empresas. E o que eu achei muito interessante nesse artigo é que ele mostrou que, por incrível que pareça, até hoje ainda falta evidências científicas consistentes sobre as indicações e, acredite se quiser, a eficiência desses dispositivos. Embora, ao longo dos anos, muitos artigos tenham sido produzidos, incluindo aí cerca de 30 revisões sistemáticas que todo mundo sabe, ou quem não sabe eu vou dizer agora, é um nível de evidência científica bem alto e que mostrou que esses artigos mostraram que a maioria dos trabalhos se baseiam em experiência clínica dos profissionais e opiniões de Key Opinion Leaders, que são os COLs. Então, Key Opinion Leaders são aqueles profissionais, aqueles ortodontistas que, de certa forma, têm um certo interesse financeiro nesses tipos de aparelhos e tem uma relação, ou seja, tem um conflito de interesse com essas empresas. E aí, é preciso destacar que a evolução constante desses dispositivos, que não há a menor dúvida, requer, claro, sempre a necessidade de evidências, principalmente evidências recentes, que abordem as atualizações dessa tecnologia, dos novos protocolos de planejamento e, claro, dos recursos como attachments, que são as resinas que se colocam nos dentes para ajudar na movimentação com esse tipo de aparelho, e na ancoragem esquelética, que tem relação com mini implantes e mini placas. Então, como o meu objetivo aqui não é ler o artigo, claro, porque ninguém ia aguentar, e sim fazer um resumo, eu vou apresentar as principais perguntas que o artigo fez e eu achei muito legal. E claro, dar a minha opinião daquilo que foi mostrado. Então vamos lá. A primeira pergunta é: os alinhadores conseguem executar todos os tipos de movimentos ortodônticos? E a resposta é: depende. Depende de quê? Depende do tipo de movimento. Ou seja, quando a gente pensa em movimentos transversais, ou seja, de expansão ou contração, e movimentos anteroposteriores para frente e para trás, sim, os alinhadores conseguem executar muito bem esses tipos de movimentos. Embora é sempre bom lembrar que toda vez que a gente vai fazer um tratamento ortodôntico com esse tipo de aparelho, há sempre a necessidade de fazer um planejamento virtual. E nesse planejamento virtual, eu diria que sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre, há um exagero daquilo que vai se conseguir. Em outras palavras, há sempre um efeito menor daquilo que foi mostrado no computador. Então, é importante que mesmo nesses tipos de movimentos que os alinhadores fazem muito bem, como os transversais e os anteroposteriores, a gente tenha que ter essa lembrança que há sempre uma necessidade de, no nosso planejamento,
fazer eu diria, essa sobrecorreção, entendendo o que é que a literatura mostra. Agora, se tem movimentos que os alinhadores não gostam e eles não são bons, é o de extrusão, aquele que o dente vai para baixo, você joga ele para baixo, se for o dente no arco superior, ou para cima, se for no arco inferior, e os de rotação, porque daí a coisa complica. Porque definitivamente os alinhadores não são bons para esses tipos de movimentos. Eles não conseguem entregar aquilo que um planejamento virtual mostra. Mas isso quer dizer que eles não conseguem movimentar dentes nessas situações, ou seja, de extrusão e de rotação? Não. Apenas que eles são limitados. E é por isso que a gente precisa encontrar estratégias de tratamento para conseguir estes movimentos, incluindo aí a ajuda de aparelhos fixos, que é o que a gente chama de tratamento misto. Lembrando que os alinhadores também não são bons para dar torque ou verticalizar dentes que estão muito inclinados ou angulados. No caso, quando há uma perda de um molar e o segundo molar inclina ou angula, eles não são bons para verticalizar esses dentes. E aí, seguindo essa linha de perguntas, vem uma outra pergunta. Os alinhadores conseguem tratar casos complexos? Sim, eles podem até conseguir tratar casos complexos, mas a maioria dos artigos indicam que os alinhadores deveriam preferencialmente ser indicados para casos de complexidade simples ou moderada. Lembrando que todas as vezes que se tenta tratar casos complexos com alinhadores, o tempo de tratamento costuma ser bem maior do que os casos tratados com aparelho fixo. E aí surge uma outra pergunta que é: o tratamento com alinhadores é mais eficiente do que com aparelho fixo? E a resposta, mais uma vez, é: depende. Depende. Por quê? Para casos simples e moderados, os resultados são muito semelhantes mesmo, sendo que os alinhadores são até mais rápidos para tratar do que os aparelhos fixos, nesse tipo de caso, ou seja, simples e moderados. Mas, quando o caso é complexo, aí a eficiência dos aparelhos fixos, não tem a menor dúvida, é bem maior. Assim também como o tempo de tratamento com os aparelhos fixos é menor do que com os alinhadores para os casos complexos. Agora, tem uma pergunta bem importante do ponto de vista do paciente. O tratamento ortodôntico com alinhadores pode impactar na qualidade de vida do paciente relacionada à saúde bucal? E aí tem um dado muito interessante, que é uma revisão sistemática de 2020 que avaliou o impacto dos alinhadores na qualidade de vida e concluiu que esses dispositivos têm sim a capacidade de melhorar a qualidade de vida durante e após o tratamento. Isso se deve ao menor desconforto na mastigação e alimentação em comparação com os aparelhos fixos, até porque eles são aparelhos removíveis. E aí o paciente pode removê-los e se alimentar sem eles. Outra coisa também que é importante é que as superfícies lisas desse tipo de aparelho, dos alinhadores, também contribuem para um maior conforto, e sem falar da possibilidade de escovar e passar fio dental sem esse tipo de aparelho, porque é um aparelho que o paciente remove todas as vezes que tem necessidade. Outra pergunta: qual é a aceitabilidade estética dos alinhadores? Olha, do ponto de vista da literatura, por incrível que pareça, não há trabalhos conclusivos sobre esse assunto, porque não tem trabalhos definitivos que mostram que os pacientes preferem os alinhadores
ou os aparelhos fixos. Agora, posso ser sincero, do meu ponto de vista, não há a menor dúvida que os alinhadores são os preferidos quando a gente fala de estética em relação aos aparelhos fixos. Porque embora tenha trabalho que mostre que o aparelho fixo estético é mais preferido do que os alinhadores por alguns pacientes, na minha experiência clínica, não é isso que eu vejo. Eu vejo que os pacientes realmente preferem os alinhadores quando se fala em estética de aparelho. Agora, a gente tem que lembrar que os alinhadores, embora sejam feitos de plástico e plástico transparente, eles, na maioria das vezes, usam os attachments. E os que são os attachments? Os attachments são pedacinhos de resina composto que ficam colados nos dentes e que servem para ajudar a movimentação com esse tipo de aparelho, a movimentação dentária. Então, há de se lembrar que é preciso avisar os pacientes que existem esses attachments para os pacientes não reclamarem durante o tratamento achando que não tinha, eram absolutamente invisíveis, o que não é verdade. Outra pergunta: o tratamento com alinhadores ortodônticos provoca reabsorção radicular diferente dos aparelhos fixos? Em outras palavras, quem reabsorve mais as raízes? Aparelhos fixos ou alinhadores? E a resposta aqui é bem clara na literatura. Os alinhadores têm menos problemas com reabsorção de dentes de raízes do que os aparelhos fixos. Então, essa é uma realidade que já está comprovada, mas há de se lembrar que esses trabalhos não pesquisaram casos com extrações ou casos muito complexos. O que pode ser que os resultados encontrados talvez não sejam os mesmos. Mas, no momento, o que se tem mostrado é que sim, os alinhadores são melhores do que os aparelhos fixos quando o quesito é reabsorção radicular. E aí, já surge outra pergunta que também é muito importante. Os alinhadores ortodônticos são biocompatíveis? Porque isso tem a ver com plástico. E até o momento, graças a Deus, nada de grave foi encontrado em relação à toxicidade dos alinhadores. Mas também a gente precisa se lembrar que os alinhadores, como são feitos de plásticos, é preciso que seja sempre feito artigos, trabalhos, estudos, pesquisas para os plásticos que estão sendo utilizados para saber se eles são tóxicos ou não, até porque eles estão sempre mudando e, claro, é preciso ter muito cuidado para que esse tipo de material seja o mais seguro possível, como é até agora. E dentro dessa questão de plástico, vem uma outra pergunta que foi feita lá no artigo, que é: qual o impacto do uso dos alinhadores plásticos na sustentabilidade do planeta? Então, como os alinhadores, já está dizendo, são feitos de plásticos, claro que eles oferecem riscos à sustentabilidade do nosso querido planeta Terra. E por isso é muito importante que os ortodontistas estejam atentos ao seu descarte, como jogá-lo fora, até porque eles são usados por pacientes, o que faz deles um material descartável hospitalar. Em outras palavras, eles não podem ser recicláveis e não podem ser descartados como lixo comum. E por fim, para a gente finalizar, uma pergunta que eu diria muito importante: qual o impacto dos alinhadores ortodônticos nas estruturas dentárias e periodontais? Ou seja, os alinhadores, eles levam ao maior ou menor risco de causar cáries e doenças periodontais, como gengivite, periodontite e por aí vai. Outra coisa boa que a literatura nos mostrou: os alinhadores, eles são mais seguros em relação a esse assunto do que os aparelhos fixos. E o motivo é o mesmo que eu diria que é óbvio, porque como os alinhadores são removíveis, eles facilitam a higienização dos pacientes, o que faz com que a escovação dos dentes seja mais fácil,
mais eficiente e mais eficaz do que os aparelhos fixos, que sim trazem uma certa dificuldade para a escovação. Os pacientes precisam se adaptar a isso. E, como os aparelhos fixos, os pacientes têm que se adaptar, não pode ser removido, os alinhadores, nesse quesito, claro, eu diria que eles ganham de lavagem para os aparelhos fixos. Enfim, o mais importante aqui o recado que eu quero deixar é que os alinhadores são, de fato, aparelhos fantásticos, revolucionários, trouxeram pacientes que jamais usariam aparelho fixo para serem tratados, para terem os benefícios de ter os seus dentes bem posicionados, para melhorar a mastigação, para ficar mais bonito o seu sorriso, para ter um retorno, um resultado melhor na sua face, no seu selamento labial, no volume labial, na sustentação de lábio, nariz e mento, enfim, para ter todos os benefícios da ortodontia. E quem vai decidir o que é melhor para cada paciente não será o marketing que a gente vê por aí, e sim a opção dada pelo ortodontista, dependendo de cada caso, avaliando as suas vantagens, as suas desvantagens, a sua complexidade ou não de cada caso. Beleza? E aqui eu vou fazer aquele merchan que eu acho assim meio... Mas se você gostou desse assunto, se quiser seguir o nosso canal, será um prazer, e também se quiser deixar um like, eu ficarei muito feliz. Beleza? Até uma próxima!